Então você tem que levar aqui em consideração duas coisas aqui. O grau de importância por conta da quantidade de questões a serem cobradas, né? Língua portuguesa, então, ela tem o maior nível de importância, na minha opinião, e a quantidade de matérias, o conteúdo a ser cobrado. Então, eu vou levar em consideração o seguinte, que português é a mais importante. Então, eu vou numerar aqui. Mais importante, português. É aquela que você vai dedicar dentro do seu organograma de estudos o maior tempo. Por quê? Porque ela tem o maior conteúdo e é a disciplina mais importante porque tem maior número de questões, né? Bom, avaliando aqui, eu acho, tá? Aí vocês têm que fazer uma avaliação, que História do Brasil é um segundo conteúdo maior em quantidade de matérias. Então eu colocaria História do Brasil com o número 2, no grau de importância aí do nosso organograma de estudos. Depois, dentro da prioridade, eu colocaria Informática, 3. Legislação de Trânsito e Direitos Humanos, está empatado. Então vou botar aqui, Direitos Humanos, 4. Legislação de Trânsito, 5. Sociologia e Geografia, eu botaria Geografia, número 6, e Sociologia, número 7. Por que isso? Se eu levo em consideração que Sociologia, olha só, que Sociologia é a menos importante, então vai ser a menos que eu vou estudar. Se eu garantir, mas tem que garantir pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto, tá? Porque aí você vai distribuir dentro daquelas 4 horas, ou 5 horas, ou mais ou menos, essa prioridade, assim, essas disciplinas aqui dentro dessa prioridade aqui. Lembra o seguinte, isso aqui eu elaborei isso aqui, eu acabei colocando, mas vocês podem entender que seja de uma outra forma. E qual foi a importância que eu botei? Português, porque é um número bastante grande de matéria, e tem aqui o número 10, né, de questões, e História também é um número bastante grande de matéria, disciplina. Geografia do Brasil, Geografia do Rio de Janeiro, apesar de ser um volume extenso, eu não entendo que seja tão relevante. Por isso que eu botei Informática. Por que Informática é muito relevante aí? Por isso que eu botei o 3. Porque olha só, apesar da gente entender que a gente pensa que sabe informática, a gente não sabe. A gente sabe de mexer. Mas tecnicamente é o que vai ser cobrado. Vai falar assim, qual é em Excel, né, em planilha eletrônica, qual é a fórmula para fazer isso aqui? A gente sabe mexer, a gente vai entrar no Google e vai entender como é que funciona. Mas na hora da prova, se você não souber exatamente, e às vezes é de acordo com a última atualização do Windows ou do sistema operacional que está sendo exigido ali, Linux ou Mac, né? Provavelmente utiliza o Windows. Então, a importância informática aqui é porque, por conta, apesar de não ser tanta coisa, ela é uma matéria muito atualizada. Então tem que se dar conta nisso aí. Aqui, Direitos Humanos e Sociologia e Legislação de Trânsito, as duas são iguais, né, em termos de importância para mim, mas eu botei Direitos Humanos, porque é a matéria relacionada com a atividade fim do policial militar. O policial militar não é muita coisa, essas duas disciplinas não são muita coisa. Então o que a gente vai estudar? Isso aqui relacionado à segurança pública. Depois vem Geografia. Por que tem que estudar Geografia? Porque o policial militar dentro do estado do Rio de Janeiro, ele pode servir em um dado momento. Ele vai servir inicialmente em Sulacap, num bairro do município do Rio de Janeiro, onde ele vai ficar 1 ano fazendo um curso ali, um período, né, de 10 meses ou mais, fazendo um curso se ele for soldado, se for oficial um pouco mais. Depois ele pode ir para um OPP, ou ele pode ir para o interior, região dos lagos, ou região oceânica, isso vai depender. Então ele tem que conhecer essa região toda, né? Então é por conta disso que eu dou o número 6 aqui como prioridade e Sociologia como última prioridade. Mas isso é uma visão que eu tenho, tá? Você vai avaliar de acordo com a quantidade de matérias e conforme a sua disponibilidade.